Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Em algumas das mensagens recentes, eu tenho comentado sobre o valor das narrativas bíblicas, que aprendemos de exemplos bons e também de exemplos maus. Hoje eu quero falar sobre outra coisa que observamos nas narrativas bíblicas: figuras paralelas. As palavras parábola, paralelo, parâmetro e outras palavras comuns incluem um prefixo que vem do grego e do latim, que sugere uma comparação de colocar uma coisa ao lado do outro. São comparações. As parábolas de Jesus foram comparações entre coisas do cotidiano e verdades espirituais. Ele colocava uma coisa ao lado da outra. Figuras paralelas na Bíblia são coisas, acontecimentos ou pessoas que podem ser comparadas. Dessa maneira, Deus embutiu nas narrativas bíblicas comparações que enriquecem nosso apreço por outros fatos. As mais importantes dessas figuras são aquelas que apontam para Jesus, o personagem central da narrativa nas Escrituras. Muitas são explícitas e outras implícitas, mas inegáveis. Vamos pensar em alguns exemplos entre as muitas figuras paralelas na Bíblia. Vamos começar com Abraão. Abraão se mostrou disposto a oferecer seu filho unigênito, acreditando que Deus ressuscitaria Isaque, porque já tinha dado promessas que precisavam que Isaque vivesse para ter filhos. Hebreus capítulo 11 comenta sobre isso, e o relato desse sacrifício se encontra em Gênesis 22. Essa atitude e disposição de fazer o sacrifício por parte de Abraão prefigura o que Deus realmente fez, porque ele sacrificou seu filho unigênito e o ressuscitou. Não permitiu que Abraão matasse Isaque, mas Deus sacrificou Jesus. Há muitas comparações desse tipo quando pensamos sobre Moisés e Jesus. Moisés sobreviveu à ordem do rei do Egito de matar os meninos, Êxodo capítulos 1 e 2. Jesus foi protegido da matança dos bebês em Belém, Mateus capítulo 2. Moisés foi um pastor dedicado, chamado para cuidar do rebanho de Israel. Jesus é o bom pastor que cuida de todas as suas ovelhas, como ele mesmo disse em João capítulo 10. Moisés conduziu o povo da escravidão no Egito, passando pelo batismo simbólico no Mar Vermelho, e Jesus conduz os arrependidos da escravidão no pecado pelas águas do batismo. Uma comparação enfatizada em 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 6, e Romanos capítulo 6, versículos 3 ao 6. Moisés e o povo sacrificaram cordeiros na primeira Páscoa para se livrarem da morte. Êxodo capítulo 12. E Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Como diz Paulo em 1 Coríntios 5, versículo 7, e João Batista em João capítulo 1, versículo 29. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai 50 dias depois daquela Páscoa. Êxodo 19 e 20. E os apóstolos receberam a revelação da nova aliança do Espírito Santo 50 dias depois do sacrifício do Cordeiro. Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Podemos encontrar comparações semelhantes quando estudamos sobre outros. José foi rejeitado pelos irmãos e sacrificado por eles, preso nas mãos de estrangeiros e exaltado para livrar os mesmos irmãos e dominar sobre eles. Josué, cujo nome significa Deus salva, levou o povo à terra prometida. Davi foi um grande rei com coração de pastor, prefigurando seu descendente, Jesus. Quando você lê a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, preste atenção para ver como Deus preparava mensagens para enriquecer nosso entendimento do Salvador Jesus. Muitas vezes são mensagens identificadas explicitamente, e outras vezes
detalhes embutidos nas narrativas que apontam para Jesus e a obra redentora do nosso Senhor. Procure, aproveite, aprenda para apreciar cada vez mais o que Jesus fez para nos salvar dos nossos pecados. E a pergunta de ontem foi justamente sobre um desses exemplos de uma figura paralela. Quem estava disposto a obedecer à ordem divina de sacrificar seu filho, porque acreditou que Deus o ressuscitaria? Alternativas A, Adão, B, Noé, C, Abraão ou D, José. A resposta certa vem de Gênesis 22, com um comentário em Hebreus capítulo 11. Foi Abraão que fez esse sacrifício, porque ele acreditou que Deus tem poder para ressuscitar os mortos. Abraão nunca tinha visto alguém ressuscitado, mas ele acreditou que Deus tem poder, não somente para dar vida, mas para dar vida novamente. Diz Hebreus 11, versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Que exemplo de fé, mas que exemplo de obediência. E assim, prefigurando o que o próprio Senhor Pai fez quando ofereceu Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. E a pergunta de hoje: o rei Saul e o apóstolo Paulo vieram de qual tribo de Israel? Alternativas: A, Benjamim, B, Judá, C, Efraim ou D, Gade. A resposta vem no final do episódio 410. Que Deus abençoe seu estudo, sua busca de conhecimento e a aplicação da palavra dele na sua vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.